Vamos aproveitar este ambiente preparado desde muito cedo pela espiritualidade amiga, onde se percebe toda essa energia boa, onde se percebe bálsamos que nos acolhem, nos ajudam, que preparam nossos corações, curam nossos espíritos. E vamos nos unir em pensamento aos nossos amigos espirituais aqui presentes e buscarmos mentalmente a figura de nosso querido Mestre Jesus, em agradecimento por esta oportunidade que nos é dada de estar numa casa de oração, buscando novos conhecimentos, buscando um novo entendimento e, acima de tudo, buscando alívio para as nossas dores, paz para os nossos corações e forças para enfrentar as vicissitudes que a vida impõe. Agradecemos também a presença de amigos espirituais que colaboram conosco nesta noite, particularmente facilitando nossa palavra e o entendimento daqueles que nos ouvem. Em teu nome, Jesus, em teu nome, amigos espirituais, damos por aberto os trabalhos da noite. Que assim seja. Muito bom. A nossa prosa de hoje realmente é cegueira espiritual, né? E primeiro eu gostaria de agradecer ao Léo, né, pela oportunidade de estar aqui trabalhando mais uma vez. E para a gente falar um pouco desse tema, cegueira espiritual, nós sabemos que temos também a cegueira física, né? E as duas são deficiências do espírito, né? E uma delas, a física, advém seguramente de problemas pretéritos, das mazelas que nós enfrentamos no passado, e certamente hoje aqueles que assim o sofrem desse tipo de cegueira estão resgatando, né, vamos dizer, esses tropicões que nós demos no passado, né? E da cegueira espiritual nós vamos falar um pouco agora. Mas para falar da cegueira espiritual, vamos recorrer a Platão, né? Que foi um filósofo e matemático que era... Foi? Não. Está pulando um aí. Mas vamos lá. Pulou. Está ok. Nós vamos recorrer a Platão para falar um pouco dessa cegueira espiritual. O que é a cegueira espiritual, né? Platão era discípulo de Sócrates, né? Sócrates é aquele que um dia disse: só sei que nada sei, né? Dizem até as más línguas que um dia perguntaram para ele: como é que você sabe que nada sabe, né? Ele falou: meu amigo, minha esposa me disse, né? Então elas sabem de tudo, as esposas conhecem, né? Mas são eles, voltando a falar sério, né? São eles os amigos que foram precursores praticamente da doutrina espírita. Hoje nós podemos ver lá no comecinho do Evangelho, fala-se de Platão, fala-se de Sócrates, né? E daí, Platão dizia assim: cada um de nós é como um homem que vê as coisas em um sonho e acredita conhecê-los perfeitamente. E então desperta para descobrir que não sabe nada, né? Nós somos assim. Nós enxergamos a vida de uma maneira, de um determinado ângulo, né? E julgamos os fatos como se a gente tivesse certeza absoluta de que aquilo é uma verdade, né? Nós barganhamos
com a espiritualidade, né? Muitos fazem promessas, outros prometem isso, prometem aquilo, eu vou fazer isso em troca daquilo, sem ter a menor noção do que está falando e do conhecimento da verdade e da realidade, né? Por que isso? Vamos lá. Porque a falta de conhecimento é uma das principais causas de nossa cegueira espiritual, né? Em geral, nós desconhecemos as verdades da vida. Ainda neste grau evolutivo que nos encontramos, temos algumas dificuldades em entender as leis de Deus, né? Os desígnios do alto, como funciona as leis na espiritualidade, e temos essa dificuldade. Então, gente, quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, com maior nitidez enxergamos para discernir o que é certo, né, e o que é errado, e o bem do mal. Então, como se consegue isso? Isso se consegue, esse discernimento, através do estudo, das pesquisas, né? Conhecendo o Evangelho, estudando o Evangelho, né? Se preparando. Falamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos falando de espíritas para espíritas, né? Outras religiões, cabe lá a eles se prepararem da forma que lhes é dado, tá? Então, é só através do conhecimento, da pesquisa, do estudo, assistindo palestras, assistindo filmes correlatos, lendo livros, né? Temos uma centena de milhares de livros muito bons, né? Onde a gente pode cultivar o entendimento e vivendo, né? Estamos aqui para viver, vamos viver, e vivenciando a gente aprende, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Um amigo nosso, um espírito, Hamed, considera a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são ainda almas que ignoram as potencialidades divinas. Ou seja, nem as nossas potencialidades, né, ainda conseguimos enxergar. Então, vocês vejam a grande dificuldade. Nós não temos a menor ideia do que nós somos capazes ainda. Porque Deus nos criou, né, para a perfeição. Mas nós estamos muito longe dela. Estamos engatinhando, né, nas encarnações, né? Quiçá quantas milhões de encarnações ainda teremos para atingir isso. E a gente desconhece, a gente não conhece, né? Então, ele realmente fala, a maioria das pessoas, das almas encarnadas, não conhece. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada, né? Ou julgar coisas corretamente, né? O que, em geral, nos leva a pré-julgamentos. Nós não conhecemos, não sabemos do que se trata, a gente tem uma visão, vê que uma determinada pessoa errou, mas não enxerga por que ela errou. A gente vê, mas não enxerga, né? A gente não percebe que essa pessoa, por que aquela pessoa fez aquilo. Não percebe por que determinado grupo de pessoas seguem aquele caminho. Não nos é dado a saber ainda. Por que pré-julgarmos? Nós não conhecemos, nós precisamos nos esclarecer para conhecer, né? Então, com a bengalinha na mão, a gente vai tateando e apontando o dedinho, né? Esse, aquele outro. Para nós, nunca a gente aponta, né? É sempre o outro que tem o problema. Vocês querem um exemplo de que, como a gente tem um pouco de dificuldade para perceber, para ter conhecimento das coisas? O Evangelho, obviamente, todos conhecem. Alguns já fazem Evangelho no lar, outros fazem estudos do Evangelho nas casas espíritas, né? Então, nós, né, já participamos de vários
estudos sobre o Evangelho, Evangelho no lar a gente participa toda semana. E o interessante é que a gente pegar 10 pessoas, colocar em volta dessa mesa, lermos um trecho do Evangelho. Ao final da leitura, cada um vai se pronunciar. Teremos 10 ideias diferentes, 10 posicionamentos diferentes. Passado um ano, né? Um ano e pouco, reunimos essas 10 pessoas novamente. As 10 terão novamente ideias diferentes, só que outras do que aquela que ela tinha. Por quê? Porque elas adquiriram conhecimento nesse período, se melhoraram, se aperfeiçoaram, e já vem aquela lição de outra maneira. Vamos falar que o Evangelho está errado? Não, o Evangelho está certinho. É a gente que vai procurando, estudando, melhorando, enxergando as coisas de uma maneira mais clara. Então, o que um trecho do nosso Evangelho pode nos parecer uma coisa hoje, no decorrer de algum tempo, ele vai nos parecer de outra maneira, né? Então, já se fazem lá, né, muitos anos, 200 e tantos anos de Kardec, e continua atual e ainda vai nos mostrar muita coisa, e vai se passar muitos anos e ele vai continuar atual, né? Então, todas as circunstâncias e ocorrências do nosso cotidiano são necessárias para o conhecimento daquilo que ainda não sabemos. Todos os fatos, todas as ocorrências da nossa existência, do nosso dia a dia, desde que encarnamos até o dia do nosso desencarne, qualquer ocorrência, qualquer uma, faz parte do nosso progresso, faz parte do nosso aperfeiçoamento, desculpa. Ah, mas eu tive tantas experiências horríveis. Ótimo, fazem parte também do seu aperfeiçoamento. Todas essas ocorrências fazem parte. Então, se faz necessário que saibamos aproveitar, saibamos tirar proveito de tudo que se passa, né? Nós podemos muito bem fazer um balanço ao final do dia, né? O que se passou comigo durante esse dia? Ah, ocorreu isso, aquilo. Por que ocorreu isso? Né? Como eu disse lá atrás, normalmente a gente bota a culpa em outro, né? Quando aconteceu alguma coisa. Ah, isso foi o meu sócio que fez. Ah, aquilo foi minha mulher, meu filho, meu sobrinho, meu amigo, né? Nunca é nós. Então, por que aquilo aconteceu para nós? O que eu tenho que aprender com aquilo, né? Então, tudo isso são coisas boas. Então, tudo que nos acontece no nosso dia a dia, segundo a segundo, é importante e é para o nosso progresso. Ok? Allan Kardec, ao estudar o fenômeno das manifestações espíritas, realizou profunda investigação científica e distanciou-se dos dogmas e conhecimento vulgar para enfrentar a lógica das novas realidades existenciais, né? Então, o que ele fez, né? Após esses estudos, após toda essa pesquisa, ele desvendou perante os olhos do mundo materialista a evidência da sobrevivência do espírito após a falência do corpo físico. Mais um exemplo de Kardec, né? Deixar cair o véu, né? Temos que usar a lógica, temos que prestar atenção no que ocorre na nossa vida. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, vamos deixar de lado aqueles fatos que a gente julga terem sido para os outros, não para nós, né? Kardec, ele simplesmente se desfez de tudo, ele se isolou de tudo e falou, eu vou me concentrar nisso. É o que nós temos que nos concentrar na nossa vida, na nossa existência, tá? Afinal, né, Cristo mesmo prognosticou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que ele falou? Então, é só através da verdade,
O que é verdade? A verdade é o conhecimento das coisas. Então, a gente tendo conhecimento, tendo entendimento, obviamente, vai se dissipar aquele véu das nossas vistas. Nós vamos começar a enxergar, né, a realidade de outra forma. Então, somente através desse desenvolvimento dos programas existenciais, estaremos preparados para descortinar os mistérios que envolvem o espírito, abrindo-lhe mente e coração. E isso, mais uma vez, depende de nós mesmos, depende do nosso empenho, né? Na vontade de conhecer, na verdade, de abrir os nossos horizontes, né? E essa realidade, Opa. Gente, socorre eu aqui. Cabine. Vamos lá. Opa. Esta realidade interfere nas necessárias mudanças que a sociedade necessita conhecer para alterar seus rumos, particularmente neste significativo momento de transição planetária. Sabemos nós que estamos em transição planetária, que um dia deixaremos, né, de ser um mundo de expiação e provas, né, para um mundo de regeneração. Agora, para que isso aconteça, né, depende de quem? Depende de quem está encarnado aqui, depende de nós, né? Se nós não evoluirmos, se nós não nos melhorarmos, obviamente o planeta vai continuar contendo elementos que não estão desenvolvidos, né? E se chegar ao ponto de não ter ninguém em condições, vai todo mundo para outro planeta, né? E vem pessoal para habitar o planeta que já precisa melhorar. Mas não é isso que vai acontecer, a gente sabe disso, né? Então, a nossa evolução depende de um todo, depende de mim, de vocês, do planeta todo, no geral, né? Então, não vai ser em 2 dias, não vai ser agora, amanhã, né? 19, não vai ser amanhã que o mundo vai mudar, né? Não vai acontecer nada de excepcional. É uma transição, ela é lenta e vai ser feita assim. Mas, para isso, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter conhecimento das coisas, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês. A história de Ofélia. Ofélia, desde muito jovenzinha, foi tratada e criada sobre o signo do medo, né? Que você não pode ser bonita, que você não pode se tratar, que você deve ser pura, que você deve rezar 5 vezes ao dia, que você não pode ter o vestido acima das canelas, que você não deve cortar cabelo, que você, enfim, sabe? Uma série de imposições, porque só assim, né, diziam para ela, só assim você vai poder ver Jesus. Só assim Jesus chegará até ti. E assim foi que Ofélia se tornou uma jovem senhora. E esta jovem senhora, todos os dias, né, com pensamentos humanos, né, transgredia alguma daquelas leis que foram impostas para ela, ela se martirizava, ela se ajoelhava no milho e fazia 1000 preces, né? E ela rogava toda noite na janela, onde ela rezava, e ela rogava: Pai, Jesus, eu quero tanto te servir, eu quero tanto te ver, por favor, me ajude, se mostre para mim, né? Eu quero vê-lo. E assim foi. Certa noite, em sonho, em desdobramento, né? Ela estava na janela, naquela mesma janela, que habitualmente ela fazia suas preces, e viu uma luz bem lá em cima. E a luz foi vindo, tornou-se quase que impossível de enxergá-la. Quando ela deu por conta, era Jesus, né? E Jesus passou pela janela, direto, né?
tipo assim, não estou nem aí, né? E ela ficou lá espantada. O que aconteceu, meu Deus? Por que isso, né? E saiu correndo, saiu para fora de casa, correndo, e encontrou Jesus numa praça. E ela perguntou: mas Jesus, por que não parastes para conversar comigo? Né? Eu preciso tanto lhe servir, estou pronta para lhe servir, né? Daí Jesus falou: olha, minha filha, se assim, se tudo isso, né, que você faz é justamente para me ver, para conhecer, para me servir, vamos começar um novo meio de vida, né? Eu vou te mostrar o caminho certo para você me ver. E falou: amanhã, por volta das 10, 11 horas, você esteja nessa praça aqui, que vai passar uma senhora, né? Uma jovem senhora, com um bebê no colo, e os dois vão estar chorando muito, né? Atenda essas duas criaturas que são meus irmãos. E assim foi. De repente, uma fumaça, Jesus desapareceu e ela estava ali na cama, né? Voltou do desdobramento. Ficou ansiosíssima, mal dormiu aquele resto de noite. No dia seguinte, naquele horário, ela correu para a praça. Será que é verdade? Será que é? Será que não é? Dali a pouco ela escuta o choro de bebê. Em seguida vem uma senhora também chorando muito. E ela aborda, né? Nossa, minha irmãzinha, o que foi? Meu bebê está com fome, eu não tenho como alimentá-lo, eu estou numa situação ruim, eu não tenho emprego, aquela velha história que a gente conhece. Ela pegou e imediatamente socorreu. Foi tratar de cuidar dessa criança, tratar de cuidar dessa moça. E por um tempo ela cuidou dessas duas criaturas e gostou do que estava fazendo, e passado algum tempo ela já cuidava de várias senhoras com seus bebezinhos, e era uma coisa muito, muito gratificante para ela, né? E certa noite, em desdobramento, ela vê Jesus e agradece novamente. Agora sim, eu vejo o Senhor todos os dias, né? Para vocês verem a importância da nossa visão, como a gente deve enxergar as coisas. A gente, como Kardec, lembra que Kardec se absorveu, falamos agora há pouco, Kardec largou tudo de lado. Se essa moça tivesse tido raciocínio de falar, entendeu por que eu estou fazendo isso, né? Como que eu estou fazendo isso, né? Vejam bem, Ofélia aceitou cegamente tudo aquilo que lhe foi dito durante toda a sua infância e sua juventude. Muito embora a tendência seja procurar a causa dos nossos sofrimentos e contrariedades naquilo que nos é exterior, tudo o que nos afeta negativamente teve ou tem sua origem em nosso próprio íntimo, né? É o caso da Ofélia. Se ela tivesse se recusado a aceitar aquele tipo de por que eu deveria fazer aquilo se as outras pessoas não fazem? Pelo menos se perguntar, né? Não, ela aceitou, como muita gente aceita. A par disso, Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, diz assim, enfatiza, né? Longe de se opor à difusão da luz, o Livro dos Espíritos, né? Ele a deseja para todos, não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê, né? E com isso, certamente Kardec nos ensina a nossa reforma, né? Nós temos que pesquisar, temos que estudar. Não é porque veio hoje o Ivan, amanhã o João, depois qualquer um que venha fazer uma palestra, que a gente tem que aceitar cegamente o que é dito aqui. Não é isso? Vamos pesquisar, vamos saber, né? Aliás, meia hora, 40 minutos, pouco dá para explicar, né? Então, as pessoas têm que presenciar as coisas, ver as coisas,
Levar para casa, ou procurar ali no Livro dos Espíritos, ou procurar no Evangelho. Todas essas citações estão nesses livros, né? Para a gente saber, é fato, é real. Né? Às vezes a gente teve a infelicidade de não conseguir explicar direito, pelo menos lá a gente vai entender melhor o que está sendo dito, como está sendo dito, e clarear nossa mente, fazer com que a gente enxergue melhor. Agora, gente, essas reformas que eu estou falando aqui, elas são importantes se forem realizadas, né, para alterar as causas e não os efeitos, que são as consequências, né? Então, a gente precisa também tomar esse cuidado de não atacar os efeitos na nossa melhoria, atacar as causas, porque é lá que está o cerne do problema. Ok? Então, para essa tarefa, é preciso que o olhar dos que se recusam a ver esteja voltado para a nova realidade espiritual, posto que será a causa determinante do nosso poder de compreensão em face da doutrina do Cristo. Somos almas que temos um corpo provisório, não somos corpos que temos uma alma, né? Então, se encarnados estamos, temos todos os direitos de encarnados. Temos direito a aspirar uma condição boa, temos direito a aspirar uma casa, um carro, roupas, tudo isso nós temos direito. Comer bem, se alimentar direitinho, esse é um direito que nós temos, de viver como humanos. Nós só não podemos nos esquecer que nós não somos daqui. Somos viajores do tempo, né? E já a gente vai embora. Né? E tudo isso que a gente tem direito de uso, que nos é dado por empréstimo, tudo isso que a gente tem direito vai ficar aqui, vai ser dado para outro, né? E nós vamos seguir a nossa vida. Então, nós temos que cuidar dos nossos recursos espirituais, para podermos chegar lá com uma bagagem razoável, né? Para chegar lá e falar, não, talvez eu não tenha feito tudo o que pretendia nessa encarnação, mas lutei por isso, consegui, né? Consegui, pelo menos, lutar por isso. E essa é a ideia. Bom, gente, antes de encerrar, eu vou contar mais uma historinha para vocês. Eu gosto de contar história. Serafim, um anjo bom. Lógico que toda a história se reserva ao direito, né, de florear um pouquinho, né, uma licença poética, né? E essa nossa historinha é assim. Consta que num determinado templo, né, estava lá Jesus na cruz, né, pregadinho lá, e ao lado dele o anjo serafim. Nem sei se existe anjo serafim, a gente pôs serafim para não ter não complicar a vida de nenhum santo. Mas estava lá o anjo serafim que olhava para Jesus, e chegou: Jesus, eu estou com muita pena do senhor. Faz anos que o senhor está aí nessa cruz pregar. Você não quer sair, visitar sua mãe, visitar seu pai, né? E visitar as pessoas? E, não, meu filho, não, eu tenho que estar aqui, é minha obrigação, eu vou estar aqui. Não, mas descansa um pouquinho, eu fico no seu lugar. E tanto fez o serafim, tanto insistiu, que Jesus falou: tá bom, vou dar uma volta por aí para ver como é que está o povo. E cedeu o lugar para o serafim foi lá para a cruz. Só que Jesus falou para ele: serafim, por favor, não abra a sua boca. Né? Porque tudo que você falar vai ecoar no templo e as pessoas vão escutar. Então, por favor, não abra sua boca, serafim. Não, senhor, pode ficar tranquilo, pode ir em paz que eu cuido disso. Muito bem, e Jesus se afastou e ficou ele no templo. Né? Dali a pouco entra um senhor no templo, né? Se ajoelha e começa a pensar muitas coisas e pensamentos confusos, e Serafim não entendia direito, e daí cai um bolo de dinheiro assim no chão.
E o serafim, não posso falar, tem que ficar quieto, né? E porque queria falar para avisar o homem que caiu um bolo de dinheiro, né? E o serafim entendeu que Jesus só tinha falado e falou, tá bom, deixa quieto, né? Não vou falar nada, recebi ordens, são ordens. E foi embora. Embora, passado um tempo, entra uma criatura, um senhorzinho, muito humilde, com muitas dificuldades, e falando, né? Pai, eu já roguei, Jesus, eu já roguei por melhorias, a minha comunidade está com grandes problemas, eu precisava do dinheirinho para reforçar aquilo, melhorar tudo aquilo lá, aquelas casinhas, e olhou para o chão. Olhou para o chão e viu aquele pacote de dinheiro. Graças a Jesus. Pegou o dinheiro e enfiou no bolso, né? E foi embora. E o serafim ficou louco, né? Como é que ele vai pegar o dinheiro, que o dinheiro é do outro, e queria falar e se torcia. A imagenzinha até mudou de cor, né? E ele, enfim, não falou, foi embora. Passado mais um tempo, veio um jovem, né? Que se ajoelhou diante da cruz e pediu, como ele ia fazer uma viagem de navio, ele pediu proteção para Jesus, né? E que ele fosse guiado, e que a viagem, que ele pudesse ir bem de viagem e tal. Nesse intervalo, né? Chega a polícia, porque o camarada que perdeu o dinheiro deu queixa, foi lá, e o primeiro que estava lá na igreja era aquele jovem viajante. Prenderam o rapaz, o serafim não aguentou. Serafim, não, já deu aquele berro, todo mundo escutou, não foi ele, né? E todo mundo escutou, não foi, e agora, se o alto está falando, né? Aí, solta ele, investiga, foram atrás, prenderam o senhor, né? E segue a vida. Passando um tempo, Jesus retorna, é claro, para as suas funções. Chegou lá, Serafim, o que você aprontou, Serafim? Eu não falei para você não abrir a boca. Eu tentei. Olha que eu fiz o possível. Por várias vezes eu fiquei tentado falar e eu calei minha boca. Só que no fim eu não podia admitir tanta injustiça. Serafim, o grande problema é que você viu, mas não enxergou. Sabe por quê? Aquele senhor primeiro ia sair daqui para fazer uma negociata que ia prejudicar muita gente, e mesmo assim ele veio pedir proteção, né? E eu fiz com que ele perdesse o dinheiro para ele não se enrolar mais, né? Aquele senhorzinho que veio depois dele tinha grandes dificuldades, algumas famílias na comunidade dele estavam passando por terríveis dificuldades. Então, no intuito de ajudar aquelas pessoas todas, eu fiz com que ele achasse aquele dinheiro que ia ser mais proveitoso do que o outro ia fazer. E aquele rapaz que veio por último, né, que se ele fosse preso, né, por alguns dias até descobrirem a verdade, ele não estaria no navio que está afundando nesse momento, né? Então, para a gente ver, para a gente entender, lógico, é uma história bastante fantasiosa, né? Mas como o alto prepara, como o alto enxerga as coisas. Vamos imaginar, gente, que não esteja essa tela aqui, tá? Só a imagem ali de Jesus. Eu daqui, olhando de frente, eu consigo ver de uma forma esse quadro. Se eu for lá para o fundo, ou aquela senhora que está lá no fundo olhar para o quadro, ela vai ver com mais claridade, vai ver com nuances o quadro inteiro. Então, nós não temos ainda o conhecimento, o entendimento das coisas, né? Jesus tinha, né, nessa historinha, o conhecimento da vida de todos aqueles lá. Sabia o que ia acontecer. E o nosso querido Serafim, apesar da boa vontade, não tinha conhecimento nenhum. Então nós, os serafins da vida, temos que
deixar que a espiritualidade faça parte dela, né? Entendendo e tentando compreender o porquê que as coisas acontecem, né? Que nada que ocorra, bom ou ruim, né? É até uma colocação estranha, nada que aconteça bom ou ruim, é ruim para nós, sempre é bom, sempre é proveitoso para nós, algum proveito nós vamos tirar, e nós vamos certamente, assim, deixando de apontar dedos para as pessoas erradas, nós vamos desenvolver a compreensão, nós vamos desenvolver a humildade, né? E aí nós estamos a meio caminho de entrarmos num planeta de regeneração. Tá ok? O que eu tinha para vocês hoje foi isso. Eu fico muito feliz de ter trazido essa prosa para vocês hoje. Muito obrigado, viu? Boa noite.